Dando continuidade no material didático, o próximo assunto é condutância, a condutividade elétrica, né? Então, na verdade, eu não utilizo muito, porque na verdade o conceito de condutância é o inverso da resistência. Então, a condutância é 1 sobre a resistência, né? Então, o símbolo, né, a unidade é Siemens, né, de condutividade, de condutância é Siemens, e o símbolo é o símbolo de ombros invertido, né? Na verdade, é uma analogia inversa da resistência, então para mim não faz muito sentido. Ou você pensaria muito mais em condutância, ou você pensa muito mais em resistência. Eu sempre trabalhei mais na linha pensando em resistência, mas é um conceito inverso do outro, né? Quando você tem maior condutividade, você tem menor resistência. Quando você tem maior resistência, tem menor condutividade. Então, é o oposto, né? Então, você não precisa levar esses dois conceitos firmes, né? Porque é só saber que um é oposto, que um é sobre o outro, é o inverso. Mas eu uso mais a linha de resistividade, né? Do que de condutividade, ok? Mas é bom saber e é bom, às vezes, aplicar em determinado assunto mesmo específico, ok? Bom, dando sequência também, o próximo assunto é muito relevante, é a associação de resistores, né? Eu pegar resistências e fazer associação. Eu tenho várias resistências, eu posso associá-las, eu posso montar configurações diferentes com essas resistências. Eu posso colocar elas em série, né? Uma ligando depois da outra. Essa é a primeira que nós veremos, a primeira associação em série. Então, um exemplo aqui, eu tenho o R1, eu tinha 2 resistores soltos, né? Eu peguei o R1, a saída do R1, o terminal do R1, liguei no terminal do R2, e assim eu tenho os extremos aqui, o A e B. Então, na verdade, eu tenho uma resistência equivalente, né? Se eu pegar o ohmímetro e for medir aqui, ele não vai medir o valor do R1 e nem somente o valor do R2, ele vai medir a associação série desses dois. E a associação de resistores em série é a soma, né? Eu somo quando está em série, né? Ok? Nós veremos depois, eu posso associar resistores em série ou em paralelo, ou misto, ou os dois, né? Série mesmo. Então, a primeira associação é a mais simples, porque é uma soma. Então, a resistência equivalente é a soma, né? A soma dos dois aqui. Então, então, normalmente ele chama de RT ou EQ, né? De equivalente. Então, é como se você liga aqui um ohmímetro, né? Para você medir a resistência aqui, ele não sabe se você está medindo uma única resistência ou uma associação de resistores. Ele vai te dar um valor. Então, você sabe que quando você está associando 2 resistores em série, o resultado tem que ser a soma. Então, se eu tenho aqui 2 resistores de 1K, ele vai medir 2K. A resistência equivalente dessa associação é 2K quando está em série, no caso de os dois serem iguais de 1K. Ok? E assim por diante. Ok? Essa é a primeira associação. Então, a resistência equivalente ou a resistência equivalente ou a resistência total de uma associação em série são as somas dos N resistores, né? Que pegar cada um valor e somando, tá? É assim que tem que ser. Ok? Nós vamos fazer exemplos. Né? Isso aqui, para mim, é extremamente fundamental. Ok? Em eletrônica, ter esse entendimento muito claro, muito fácil. Associação de resistores, lei de Ohms, né, lei de Kirchhoff, nós veremos. É a essência, sabe? Não tem como, né? Você estuda a associação de resistência, as pessoas, já ouvi pessoas, né, minha vida toda, pô, mas não tem nada a ver, isso aí não... Né? Mas isso aqui também é uma analogia com qualquer outro tipo de carga que você está colocando em série ou em paralelo. É fantástico, na verdade. Então tem que conhecer muito disso aqui. Essa é a essência, é um beabá importantíssimo, ok? Então essa é a primeira associação em série. Vamos dar continuidade. A segunda associação é em paralelo, né? Então, paralelo significa eu tenho vários resistores, eu tenho aqui 2 terminais A e B, eu vou pegando os resistores que eu tenho e colocando eles em paralelo, né? Olha lá, interligando dessa forma, pegando um lado de cada um, interligando com o outro lado interligando, fazendo realmente um paralelo deles, né? Então, a resistência equivalente ou a resistência total, ela é essa forma que no paralelo não é a soma, ela é diferente, né? Ela é o inverso das somas, né?
Então, o inverso da resistência total, ou o inverso da resistência equivalente, é igual ao inverso das somas dos N resistores que você tem. Se você tem dois resistores, né, apenas dois resistores do mesmo valor, quando você tem valores iguais, você tem dois resistores de 10K, de 10 mil ohms em paralelo. A resistência equivalente vai ser a metade, porque se você fizer o inverso de 10K mais o inverso de 10K e igual o inverso do resultado, você vai ter aí 5K, ok? E se você tiver três resistores de 3K em paralelo, três resistores iguais, o equivalente vai ser o valor da resistência que tá em paralelo pela quantidade de resistores que tem. 3K em 3 resistores em paralelo vai dar 1K o equivalente. Porque se você aplicar a fórmula, fazer a soma dos inversos e inverter o resultado, você vai ter isso, então nós veremos. Então, na associação em paralelo, né, também você vai medir com o ohmímetro aqui, ele não sabe que você está associando em paralelo. Aqui, no caso aqui, olha, eu tenho três resistores, um de 10, um de 20 e um de 30, colocados, associados em paralelo. Qual é a resistência equivalente aqui, ok? Olha aqui, se você fizer o inverso de cada um, vai dar um resultado e fazer a soma e fazer o inverso dessa soma, você vai ter aqui o 5,45, ok? Nós vamos fazer isso lá no Tinkercad para ficar mais fácil, tá? E a próxima associação, né? Então, nós estamos vendo aqui a associação em paralelo. A próxima associação, nós veremos assim, associação mista aqui, ó. Né? Nós vamos fazer bastante exercício da série e da paralela ainda, mas só vendo os tipos de associação. A mista é isso, você tem associações, uma parte às vezes está associada em série, aí ó, essas duas estão em série, mas as duas em série estão em paralelo com essa daqui de 30. Então é uma associação mista, que ela tem associação em série e associação em paralelo junto aqui também. Aqui nesse outro exemplo, né? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho duas em paralelo, mas em série com uma terceira. Então, é uma associação mista. E aí vai. Então, tanto quando eu estou fazendo a associação série, naquele trecho eu somo as resistências. Depois ela vai ficar em paralelo com outra, eu tenho que fazer o equivalente daquela série, depois o inverso dessa outra resistência e o resultado eu inverter também, porque eu estou fazendo a associação final, que é a que sobra, que é o paralelo aqui. Então, vamos treinar, vamos fazer um pouco lá no Tinkercad, um pouquinho, pelo menos nessa videoaula, pelo menos fazer algumas em séries a princípio. Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer, para não ficar muito longe, para não estender muito. Vou puxar aqui um resistor, vou dar um giro nele, aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Peguei um outro, ok? Vou pegar mais o terceiro aqui, ó, colocar um lado do outro. Vou aqui no Tinkercad, vou pegar aqui o multímetro aqui, né? Só que o meu multímetro veio para tensão, eu vou colocar para medir resistência aqui a princípio. E vou interligar aqui os terminais. Então eu estou interligando, eu estou pegando três resistores, estou associando associo do jeito que eu quero, mas eu estou associando nesse caso aqui em série, olha só. Estou associando em série, então estou montando aqui, ok? Olha, vamos terminar de fazer a associação aqui. Tá. Bom, eu associei, eu tinha três resistências. Aqui no caso eu tenho três resistências de 1K cada uma, tá? Isso aqui é 1K, é o padrão que veio, né? Se você clica aqui, olha lá, 1K. Então as três são de 1K, olha aqui. Então o que diz aqui a associação em série? Eu somo, né? Então o que o meu ohmímetro vai estar enxergando? Uma única resistência equivalente, que é a soma dessa associação. Né? Então eu vou enxergar 3K, certo? Vamos lá. Beleza? 3K, é isso que está enxergando. Ok, então vamos parar a associação. Vamos tirar com uma resistência, vamos pegar somente duas resistências. Ok? Só que agora vamos mudar o valor, né? Eu tenho uma de 1K e aqui eu tenho de 2.2, né? Então se eu fizer a associação, o que eu tenho? 2.2K mais 1K, eu tenho 3.2, é a soma dos dois, exatamente disso. Então, exatamente também a gente não esquece aqui vou até dar um zoom aqui para nós vermos
os códigos de cores para se familiarizar, não esquecendo sempre do que nós vimos. Então eu tenho aqui 4 faixas de cores, sendo que essa quarta aqui eu estou vendo que ela é prata, ela é ouro, então ela é tolerância. Então significa aqui, ó, é um dígito significativo, é o primeiro dígito, é marrom, vale 1. O 0 também representa, é significativo, é o 0. Então 1, 0 e aqui a quantidade de 0. Então 1, 0 e mais 2, 0, 1K. Aqui é a mesma coisa, aqui é 2, né? Vermelho é 2, 2, 2 e mais 2, 0, 2.200 ohms, que é os 2,2K mais 1K, eu tenho 3,2K, ok? Posso vir fazendo a associação que eu quiser. Se eu mudar aqui, eu posso mudar aqui para ohms, né? Vou pegar aqui que ele seja de 470 ohms, né? Tá aqui, em série com 330 ohms, tá? Então aqui também, ó, novamente, 470 ohms é 4, 7 e 1 0 só, 470 ohms. 3, 3 e 1 0 só, 330 ohms. Então quanto que dá? 470 mais 330, 800. Então a associação série é 800, ok? E assim você pode colocar, né? Você pode vir aqui e colocar, associando em série, isso nós estamos fazendo primeiro, você pode colocar bastante aqui, né? Deixa eu só tirar. Vou pegar aqui, copiar, colar, né? Você pode colocar a quantidade que você queira, né? Ainda só em série. Depois você pode misturar as configurações, fazer série, fazer em paralelo, né? Aí fazendo um misto, que é a associação, alguns em série, alguns em paralelo. Então você pode associando do jeito que você quer. Então aqui, ó, eu fiz uma associação maior, mas em série ainda. Então, qual a resistência equivalente? A soma desses resistores. Então, esse resistor aqui eu posso mudar o valor, que ele vai ser 220 ohms, tá? Esse aqui 470, 220, 330 ohms, 220, vamos colocar esse aqui de 100 ohms, né? Então, olha lá, então sempre vendo o código para treinando, batendo. Então, 470 ohms, 320, né, deu 800 lá, mais 220, né, 1020, mais 100, né, 1120, acho que é isso que é para dar, né? Olha lá, 1120, né, que é 1,12K, ok? Ou eu trabalho com submúltiplo, né? Aqui no caso, eu estou trabalhando com K, na verdade eu desloco a casa três casas para a direita, então, para fazer em ohms, né? Então é 1, 2, 3, então 1120 ohms ou 1,12K. Bom, então é isso, né? Associação, vamos fazer nesse vídeo apenas assim, associar em série. É tranquilo, mas tem que treinar bastante, é fácil, né? Porque a associação em série é apenas eu somar as resistências que eu estou associando em série, ok? Então a resistência equivalente ou a resistência total vai ser a soma de tudo que eu coloquei em série, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui, até reforçando a questão de código de cores, ok? Então para esse vídeo eu vou parar por aqui, para não ficar muito grande. No próximo nós voltaremos já associando, criando associações em paralelo, né? Porque ela não é, aí a fórmula é um pouco diferente, é a soma dos inversos, né? Não é apenas somar, e fazer mista também para treinados. Então, e sempre nós vamos estar reforçando código de cores e múltiplos e submúltiplos da unidade. Então, agradeço a atenção, muito obrigado.